A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento Bíblico foi escrito nesse idioma, naquilo que chamamos de Kainé, Diateké, Nova Aliança, Novo Testamento, Novo Pacto, foi escrito no grego koiné. O grego comum estava ali presente na população do Império Romano no primeiro século de nossa era. Quando Jesus esteve aqui, desenvolveu seu ministério e logo após os apóstolos, sendo que alguns foram escritores e seus registros estão na Bíblia Sagrada e estão no idioma grego. E o Antigo Testamento está na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego pelos anciãos no primeiro século antes de Cristo, no que chamamos de Palaia Diateké, a Antiga Aliança, o Antigo Pacto. Estamos, irmãos, estudando as lições bíblicas, revista do professor, da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos no segundo trimestre de 2024. Essa revista, ela abrange os meses de abril, maio e junho, e o título dela é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. E estamos na lição de número 6, do domingo, dia 12 de maio de 2024. O título dessa aula é As Nossas Armaduras Espirituais. A leitura bíblica em classe, que estamos chamando aqui de leitura bíblica em grego, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, o médico amado, no capítulo 4. Duas perícopes, duas passagens desse capítulo. Do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, que, como mostra a ilustração, é a tentação de Jesus no deserto, capítulo 4, versículo 1 ao 4. E depois, o mesmo capítulo 4, versículo 16 a 20. Jesus, já em uma sinagoga, já recebendo ali um rolo, onde se encontrava uma passagem de Isaías, e ele faz ali uma explicação, e as pessoas se admiram tanto da sua sabedoria ao ensinar, que perguntam: não é este o filho de José? E ele, vendo a incredulidade das pessoas que estavam ouvindo naquela sinagoga, como era de seu costume, fazer isso todo sábado, ele começa a falar contra aquelas pessoas pela incredulidade. As pessoas pegam Jesus, levam até o monte com a intenção de atirá-lo do penhasco. Ele passa pelo meio das pessoas e diz para os seus discípulos: é preciso também pregar em outros lugares. E aí ele foi para a Galileia pregar também em outras comunidades que se estabeleciam ali no norte de Israel, ou também chamado em sua época da Palestina. Diz assim a palavra de Deus, em Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A versão em língua portuguesa que nós estamos usando é a Nova Versão Internacional. Quais são as palavras no grego, no original, que podem trazer mais significados do que as palavras que o tradutor escolheu para dar sentido ao texto? Seria a palavra pleres. A palavra pleres, lá na nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse, fala que pleres é um genitivo, ou seja, depende de um objeto. Cheio de, pleno de. E nós vemos aqui que Jesus era cheio do Espírito Santo, que no grego é pleres, pneumatos, hagiou, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele retorna, e a palavra para retornar é ipestrepsen. É o aoristo, é um modo verbal, no passado, de hypo, strefo, retornar. Continuando o versículo, no grego, ele está retornando de Riordanes, Jordão, que, como todos sabem, foi o local em que Jesus foi batizado por João Batista. Ele foi batizado por João Batista, ele volta do Jordão e ele vai para o deserto. Só que, quando ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que conduz ele para o deserto. Então, quando nós estamos aqui falando de armadura espiritual, Lucas capítulo 4 revela duas armas espirituais: o Espírito Santo e a palavra. Nós vimos na semana passada em Efésios capítulo 5 e versículo 18: não vos encheis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E aqui Jesus estava cheio do Espírito de Deus, e ele é levado pelo próprio Espírito até o deserto. Lá ele fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Chega Satanás para atormentá-lo, para tentá-lo, e ele usa a Bíblia. Dizemos aí que é um jogo entre dois teólogos, cada qual com a sua interpretação. Porque a Bíblia, nas mãos das pessoas erradas, das pessoas que sabem argumentar, das pessoas que sabem convencer, pode ser um laço. Não foi assim lá no começo do mundo? Qual foi a primeira coisa que a serpente disse para Eva? Não disse Deus? Ela foi usada em profecia? Não. Ela conhecia a palavra, porque ela ouviu que Deus havia falado para Adão que não era para comer do fruto da árvore proibida. Mas daí a serpente pega aquelas palavras de Deus, distorce e faz uma outra pregação, faz uma outra homilia. É uma palavra herética. Então quando a serpente fala, Deus disse, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Mas é mentira, porque na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não era uma verdade, mas Eva foi ludibriada por essa palavra que veio em nome de Deus e não veio coisa alguma. Então é preciso estar cheio do Espírito Santo, ser conduzido por Ele,
para falar somente aquilo que ele ordena que nós falemos. E aqui nós temos a segunda palavra, hegeto. Hegeto é um passado de hago. Hago é conduzir, é levar. É daí que nós temos a palavra paidos agogos, aquele que conduz a criança até a escola. Demagogos, aquele que conduz o povo de acordo com a sua opinião, com a sua influência. Sinagogos, quando estão juntos, reunidos. Como veremos mais para frente, Jesus na sinagoga, local onde se caminha junto, onde se conduzem juntos. Então, Hago, ou Hagogos, ia conduzir. E Hegeto é o passado de Hago. Conduziu. E aqui nós temos o Ren. O primeiro significado, por, em. E o segundo significado, por, como se fosse para. Em e para. Em espírito e para o deserto. O versículo completo fica: Jesus de pneumatos hagio pleres hypestrepsen hapo tu Jordano kai hegeto hento pneumati heisten heremon. Jesus é Jesus. De pneumatos agio, do Espírito Santo. Pleres. Mas Jesus, esse de pode ser também uma partícula adversativa, um mas. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, hipestrepsen a retornar, rapotu Jordano. Ele estava retornando, ele retornou do Jordão, do rio Jordão, local onde ele foi batizado. Kai hegeto, e foi conduzido. Essa palavra também está no passivo. Foi conduzido. Hentopneimati, em espírito. Heisten heremon, para o deserto. Não que Jesus estivesse apenas em espírito no deserto, mas que o Espírito o levou para o deserto. Porque senão ele não teria fome lá. Ele não teria sede. Mas ele esteve realmente no deserto. Porém ele estava cheio do Espírito e ele foi conduzido pelo Espírito. Essa é a primeira arma. O Espírito Santo na sua vida. Enchei-vos do Espírito de Deus. Nós retiramos esse versículo da versão Textus Receptus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Onde, local, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Então não é que, corrigindo, ele ficou 40 dias e depois foi tentado. Ele foi tentado durante os 40 dias. Nós conhecemos apenas 3 momentos, os evangelhos falam, da forma como Jesus foi tentado. Primeiro, com fome, Satanás pedindo para Jesus transformar as pedras em pães. Em segundo momento, duvidando se ele era o Filho de Deus, era para ele atirar do alto do pináculo do templo
para que os anjos o segurassem lá embaixo. E em terceiro momento, mostrando toda a glória do mundo e falando que isso foi me entregue e eu darei para você, se você prostrado me adorar. Foi quando Jesus utilizou a palavra e fala também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, e o diabo some. Não é que houve, depois dos 40 dias, um período de tentação. O diabo o tentou durante os 40 dias, porém conhecemos apenas essas 3 situações. Com certeza, ele foi tentado com muitas outras coisas, das quais não sabemos, porque a palavra de Deus não fala. E onde a Bíblia não fala, o crente se cala. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. 40 é o tesseraconta. Tesseres é o número 4. Conta seria multiplicado por 10. Então tesseraconta, 40. Peirasómenos. Essa palavra está lá na oração do Pai Nosso, do Pateremo, Rentois Uranis. O peirason é a tentação. E a tentação aqui, no sentido de ser induzido ao pecado. Perceba que o Espírito Santo conduziu para o deserto. Jesus foi. E o diabo queria induzir ao pecado, e Jesus não foi. Diabolos não é o nome de alguém, mas é uma ação que ele desenvolve e é conhecido por essa ação. Diabolos é difamador, caluniador, acusador. É formado por 2 palavras, que é o dia, através, por meio de, e balo, lá também do grego, da palavra lambano, lançar. E tem aquele que lança diante de você, aquele que te acusa, aquele que quer achar alguma coisa para jogar em tua cara alguma situação que você cometeu. Ou vai, no caso de Jesus, caluniar, dizer uma mentira, esperando o momento da queda de Jesus, algum tropeço de Jesus, mas ele foi como nós em tudo, porém não pecou. E difamar é fazer a fama de alguém ao contrário. Ser famoso é alguém que tem uma boa ação e daí todo mundo admira, todo mundo gosta, todo mundo vê, está nas mídias. Esse é o famoso. Agora tem o difamado, que também aparece nos mesmos locais de audiência, de público, porém como uma pessoa de caráter negativo. E a função do diabo é isso: é tentar acabar com a reputação de alguém, é difamar alguém, é caluniar alguém, e que aquilo que ele lança não seja verdade. Porque Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 fala que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos caluniarem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Porque assim como perseguiram a vós, perseguiram a mim e aos nossos pais. Jesus estava se referindo aos profetas, aos patriarcas, que sempre teve alguém que tentasse os difamar. Mas a glória, a presença de Deus era tão grande na vida deles, que hoje nós reconhecemos essas pessoas pela fé, pela justiça, pelo caráter, por ter andado com Deus, embora tenham errado, claro. E a Bíblia não esconde essas falhas. Mas o que era bom na vida deles ficou para nós como
exemplo. Huk, Huden. São duas partículas negativas que se reforçam mutuamente, uma força a outra. E onde aparece isso nesse versículo? Se você é, então você faz. Se você não é, então você não terá condição de fazer. Isso é para tentar provar alguém. E se a pessoa cair, daí é complicado. Se você é, então faça. Eu não tenho que fazer para provar que eu sou. Foi isso que Jesus disse, pensou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Eu não preciso transformar pedra em pão para mostrar o meu poder. Eu não preciso cair de um penhasco para o Pai enviar os anjos para não deixar que nada aconteça comigo. Então são frases, são palavras que se reforçam mutuamente e negativamente. Temos aqui também refaga, que phagos é comer, sarcófagos, comedor de carne, sarx, phagos. Então phagos é o comer. Ele não comeu. Por 40 dias Jesus não se alimentou. E aí completou os 40 dias. E completar, que é o tetelestai, está consumado, aqui aparece com sim, telesteion. Vem da palavra teleo. Teleo é fim. Teleologia, estudar o fim, que é o objetivo das coisas. E lá em Apocalipse Jesus fala: Regorremi protos kais katos. Eu sou o primeiro e sou o último. Kai harke kai telos. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Kai alfa, kai omega. A primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Alfa e omega. Chamamos de ômega. Então aqui o teleo é o completou. Jesus, quando completou os 40 dias, teve fome. E fome é repei nascer. Vem de peinao, ter fome, passar fome. É bem óbvio, né? Que ele, jejuando por 40 dias, teve fome. E até que, como homem, aguentou bastante. Porém, não foi o primeiro. Moisés ficou 40 anos no monte, 40 dias no monte. Quando ele desce, ele vê a adoração do bezerro de ouro, quebra as tábuas da lei, sobe e fica por mais 40 dias. Só que a Bíblia não fala se ele comeu ou não comeu entre a primeira e a segunda estadia no monte. Então, se ele não comeu, ele ficou 80 dias no monte sem se alimentar. Elias também, quando estava debaixo da árvore, pedindo a morte, porque Jezabel estava querendo persegui-lo, o anjo mostra um alimento para ele, uma água, e fala: come, levanta e come, porque grande é a sua jornada. E aí, depois que ele comeu e bebeu, ele andou 40 dias até chegar na caverna. Quando ele chega na caverna, ele se esconde, e aí aparece um fogo, Deus não está no fogo. Aparece um terremoto, Deus não está no terremoto. Aparece uma brisa suave e uma voz que dizia: que fazes tu aí, Elias? Por que está parado, Elias? Por que está escondido, Elias? Não foi para isso que eu te chamei. Foi para fazer a minha obra. E durante essa caminhada da árvore, onde ele pediu a morte, até a caverna, foram 40 dias. E o Messias também, Jesus Cristo, fica 40 dias no deserto e
Completados os 40 dias, teve fome. Hemeras, dias, hemeras, tessaraconta, 40 dias. Peirazômenos, tentado, hipotu diabolo. Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo. Caihuk e fager, e não comeu. Roden, rentais hemerais, e não naqueles dias, requeinais, naqueles dias, e não comeu naqueles dias. Cai e sintelesteison, e acabados, e concluídos, e consumados, Hauton, ele, nos 40 dias. Histeron, teve, ficou, repeinassem, com fome. Então 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo, e não comeu nada naqueles dias, hemeras requeinas, e acabados aqueles dias, teve fome. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada, está reforçando. Roden, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Versículo 3. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Nós temos aqui o rei, que é a condicional. Se. Diabo falando: vamos supor que você realmente seja o Filho de Deus que você acredita ser. É claro que ele sabia que Jesus é o Verbo que estava no céu, segunda pessoa da Trindade, encarnou-se, fez homem, mas ele quis aproveitar um momento de fragilidade do Senhor Jesus como homem. Diz um comercial que as pessoas não são quem elas realmente são quando estão com fome, elas se transformam em outra coisa. A fome, ela tira o raciocínio da pessoa. A fome, ela atrapalha o pensamento de alguém. Daí o diabo, sabendo que Jesus é Deus, mas estava ali com fome, chega para ele e fala: se você é o Filho de Deus, olha só a sua oportunidade de comer. Olha a sua oportunidade, olha as pedras aqui. Para você, Jesus, pedra é padaria. Você pode colocar aí, fazer alguma, dizer para elas, viu, pedra, vira pão, que elas viram na hora. Você tem esse poder, então mostra para mim o seu poder. Jesus falou não. E lá em João capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora. Eu aqui estou como homem, não vou agir como Deus nessa situação. Preciso experimentar a fome para saber o que os meus filhos sentem quando estão com fome. Jesus quis sentir a nossa dor, desde o início do seu ministério até a crucificação, quando ele toma sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que era sobre nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, desde o começo, Jesus quis saber como era o sofrimento humano. E ele provou aqui a fome. Ele experimentou a fome.
Ele experimentou sono, incredulidade, escárnio, humilhação, alegrias, choro, tristeza. Tudo isso a Bíblia narra. E aqui nesse momento de fome, ele poderia receber esse conselho do diabo. Mas há um ditado que fala que se conselho fosse bom, não seria dado, seria cobrado. E aqui, o conselho mau de Satanás é: se você é o Filho de Deus, diga para essas pedras virem pães, e elas se tornarão pães. Mas Jesus não está aqui para fazer as obras de Satanás, e nem nós que queremos imitar a ele. Nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, no grego, mimetai mu, imitem a mim. Devemos imitar a Cristo. Hina, aqui é o que foi ordenado. Diga a esta pedra que. E genetai, de onde vem a palavra genética, a palavra gênesis, surgir, tornar, existir, que vem de ginomai, que elas se tornem pães. Kai reipen, e disse, halto, para ele, para Jesus, ho diabolos, o diabo disse para ele, rei, se, huios, você, rei tu theu, se você é o filho, huios é filho, se filho, rei, você, tu theu, se você é o Filho de Deus, rei pé, diga. Pode ver lá na primeira linha, rei pen disse. E aqui o imperativo. Imperativo é uma ordem. Então você vê que o diabo estava querendo mandar em Jesus. Falou a ele com um imperativo. Rei pé, diga. Tolito, a pedra, tuto, para que ela, hina, genetai, se torne hartos, pão. E disse a ele o diabo, se filho você é de Deus, diga para a pedra que ela se transforme em pão. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 4. Jesus respondeu. E aí nós colocamos em vermelho porque algumas Bíblias antigas, toda vez que Jesus aparece falando na Bíblia, a letra está em vermelho. E aqui Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Esse é o versículo 4. Responder é rapekrite, que é o aoristo passivo de rapokrinomai, responder. E o que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Gegraptai. Gegraptai está escrito. É o perfeito passivo de grafo, que é escrever. De onde nós temos caligrafia, uma boa escrita. Coreografia, a escrita do desenho do corpo, do movimento. Geografia, escrita da terra, e tantas outras palavras. Então, grafo é escrever e gegraptai é estar escrito. Terminologia técnica para introduzir citações das Escrituras. Ou, na Escritura consta que. E esse que
ou 2 pontos, é o hoti, é um recitativum, equivale a 2 pontos no grego, hoti. Repi, com dativo, é a razão de. Hartos tem aqui o sentido de alimento. Pars prototo, que é uma metonímia. Ele pega um objeto para mostrar o conteúdo, para mostrar o recipiente. Um objeto para mostrar onde ele está. É o pars, a parte, prototo, toto, a parte pelo todo. Então Jesus não estava se referindo a hartos, só o pão, e sim todo o alimento. Zesetai vem de zao, futuro. Aqui deve ser no sentido do imperfeito hebraísta, durativo atemporal. Viver, deve viver, pode viver. Então, não só de pão viverá, está no futuro. Hoanthropos, o homem. O homem no sentido do ser humano ou de todos os seres humanos. Essa palavra, a palavra de Deus, é para toda a humanidade. E é isso que Jesus estava se referindo. Kai hapekrite Jesus, e disse, e respondeu Jesus, pros hauton, para ele, legon, dizendo. E respondeu Jesus para ele, dizendo, gegraptai hoti, está escrito que hut, hep, arton, mono, não do pão só, não de pão unicamente. Zesetai, viverá hoanthropos, o homem. Não só de pão viverá o homem. Al, mas, repipanti, mas de toda, remate, palavra, feu, de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí, meus irmãos, depois dessas tentativas e o próprio Jesus expulsando, vai-te daqui, Satanás. Ele saiu, os anjos o serviram, e na sequência, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Será que estaria falando de Judas aqui? Então ele se apartou, mas não para sempre. O momento oportuno, ele voltaria para tentar mais uma vez o nosso mestre. Então Jesus, no poder do Espírito, e aqui Lucas mais uma vez fala da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Vale lembrar que é o único que diz que o próprio João Batista, quando estava no ventre de Isabel e Maria foi visitá-la, em seu ventre ele saltou alegre no Espírito. Então Lucas é o que mais fala da pneumatologia, é o que mais fala do Espírito Santo de Deus. E aqui ele continua falando. Então Jesus, no poder do Espírito,
regressou para a Galiléia. Ele estava no Jordão, foi para o deserto e agora ele regressa para a Galiléia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus recebeu a fama porque não aceitou ser difamado por Satanás. Ele fugiu da tentação, fugiu do pecado, e o Espírito Santo continuou na vida dele. E aí Jesus se torna um professor, se torna um rabi, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Porque ele é Deus, ele era glorificado por todos, mesmo em vida. As pessoas chegavam até Jesus, reconheciam que ele era filho de Davi, reconheciam que ele era rei, reconheciam que era Messias, que é Deus, gostavam do seu ensinamento, das suas pregações, levavam as pessoas para serem curadas, para serem libertas das possessões demoníacas. E era costume de Jesus estar na sinagoga, local onde os judeus se reuniam todo sábado para ler a Torá, que a Torá ela tem 52 paraxás, que são porções, que representam as 52 semanas do ano. O ano tem 52 semanas, e aí está dividido em 52 passagens, de Gênesis a Deuteronômio. E cada passagem era lida, mas não somente a Torá. Por exemplo, nós vamos ver aqui que foi entregue para Jesus outro rolo, que era onde estavam os escritos do profeta Isaías. No capítulo 61, onde Jesus abre o rolo e lê e prega sobre essa passagem. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Olha que interessante. A cultura judaica presente aqui na visão do grego Lucas. Jesus entra na sinagoga. Hoje nós entramos na igreja, no templo, e procuramos um lugar para sentar. E aqui, Jesus provavelmente teria encontrado um lugar para sentar, mas ele se levanta para ler. Aqui ele faz a leitura em pé. É um costume que tem até hoje nas igrejas. Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Nazará, ou Nazaret, é um povoado do norte de Israel, na região da Galiléia. Era um povoado naquela época. Ren era o passado imperfeito de Reimi, ser está. Ele foi. Em Nazaré, no norte da Galiléia, local onde Jesus foi o quê? Tetramenos. Vem de trefo, alimentar, ou produzir o alimento, dar de comer, criar, também no sentido de criação, de educação, de crescimento. Haná tetramenos, também vem de trefo, fazer crescer, criar ou educar. Então, onde Jesus foi criado na sua adolescência, porque, embora José e Maria fossem de Belém,
eles moravam em Nazaré, só que Jesus foi para o Egito depois de ter nascido em Belém, e quando completa certa idade, na sua adolescência, ele vai para Nazaré, e ali ele é criado. Então Nazaré era o local onde Jesus havia sido criado e crescido. E com certeza ele estava na sinagoga, porque a Bíblia fala que era costume dele estar todos os sábados na sinagoga. Se o próprio Filho de Deus está todos os sábados, nós, cristãos, devemos estar também todos os dias na casa de Deus, na presença de Deus. É claro que o dia que foi adotado após a morte de Jesus, porque ele ressuscita no primeiro dia, que é o domingo, nós dedicamos os nossos domingos para estarmos na casa de Deus, na igreja. E olha que interessante, quem estava ali na sinagoga era o próprio Deus encarnado em Cristo. E eu falo para você que hoje nós vamos na casa de Deus, e quem é que está na casa de Deus é o próprio Deus, através da ação do seu Espírito Santo. Nós não temos alguma imagem, alguma pessoa, algum objeto para representar Deus ali. Os judeus tiveram essa oportunidade de ter Cristo em pessoa todo sábado ali, toda semana ali. Hoje nós temos a oportunidade de termos o Espírito Santo todos os dias conosco. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, pelo Espírito da verdade. Então aqui é o local onde Jesus havia sido criado. E ele chegou. Reis Elten. Jesus veio para o local onde havia sido criado. E foi até a sinagoga. Como era o seu reiotos, o seu costume, assim ele costumava fazer. Katá, tó, reiotos, rautó, é segundo o costume dele, segundo o seu costume. Como ele estava habituado, Jesus tinha o costume de ir semanalmente à sua própria casa, a casa de Deus. Haneste, que é forte, vem de ristamai, deter-se, juntar-se a, resteca, estar parado. E ali Jesus esteve parado, ali ele se ajuntou com aqueles judeus de Nazaré. E ele, na sua postura, ele vai ler Hanagnonai, vem de gnosco. Gnosco não é exatamente ler, e sim fazer saber, fazer conhecer, revelar. Vem de gnosis, conhecimento. Então, quando estamos lendo a Bíblia, não é simplesmente a leitura, mas é a própria meditação. E nós estamos conhecendo, nós estamos nos aprofundando a própria Escritura. Kai herten e foi reiste Nazaret, para Nazaré, onde hen foi tetramenos, criado, educado, onde ele cresceu. Kai certen e veio catatu reiotos, autó, como era o costume dele, rente remera, no dia tom sábaton, no dia de sábado, reisten para a sinagoga, para a sinagoga, caia neste e ficou ali firme, anagnonai, para fazer conhecer,
para ler a Escritura. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler Anestetognosco. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. A nossa versão em português está chamando de livro. Livro, para mim, é isso daqui. Embrochurado, ou com espiralado, com mola. Isso aqui para mim é um livro. Com as páginas recortadas. Mas será que era isso que deram para Jesus? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ou será que foi um livro? Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito Repedote. É o aoristo passivo de repedidomi. Didomi é dar. E repedote é deu. Entregou. A Biblion, olha, já mudou. Antes era livro. Eu tenho um livro aqui. Agora já mudou para Biblion. Nós conhecemos essa palavra por causa da Bíblia. Bíblia é o coletivo de Biblion. E Biblion na tradução, é livro. Mas para a antiguidade, Biblion é a tradução de rolo. Livro em forma de rolo. Você tem dois canos que vai girando e vai enrolando, por isso o nome rolo, enrolar, vai fechar. E daí você não abre, você desenrola. Essa era a Bíblia de antigamente. Não era um livro que você folheia, mas é um livro que você desenrola. E ele abriu ali. Isaías tem 66 capítulos, mas foi lá por volta de 1200 que foi dividido em capítulo, foi dividido em livro. Ali não havia divisão. Mas ele abre, e para nós, ele abriu no capítulo 61. Do profeta Isaías, o profeta. Hanaptixas vem de ptisso, desenrolar, especialmente referindo-se a um livro em forma de rolo. Abrir desenrolando. Daí uma variação é o hanoixas, que vem de roigo, abrir. Heiren é o aoristo de heurisco, descobrir, encontrar. Antigamente falava que os cientistas gregos, Arquimedes e tantos outros, quando eles descobriam uma fórmula, uma teoria, chegavam a algum resultado, embora experimentalmente, eles gritavam Eureka, que seria descobrir. E heurisco é descobrir ou encontrar. Então Jesus, quando ele desenrola o rolo, ele encontra uma passagem escrita pelo profeta Isaías. Ru, onde ou para onde? Gegrameno, que é o passado de grafo, escrever, onde estava escrito. E aqui novamente uma terminologia técnica para introduzir citações das Escrituras. Na Escritura consta que
no grego, kai repedote, hautó biblio, saiu, e deu a ele o livro de Isaías, do profeta, o profeta, kai hanaptixas, e abriu, tom biblion, abriu o livro, heuren, e encontrou, tom topon, lembra a nossa topografia, o topógrafo, o lugar, e encontrou o lugar, onde hen estava, gegrameno, encontrou o lugar onde estava escrito. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sabemos que o livro de Isaías é o livro messiânico do Antigo Testamento. É o livro que mais fala do Cristo, do Messias. E Jesus, ele lê essa passagem que fala do Messias e fala que hoje, eu aqui na sinagoga, dando para vocês esse conhecimento, digo que hoje se cumpriu essa escritura. Porque eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E a palavra ungiu é justamente Mashiach, no hebraico, e Krio, no grego, de onde vem a palavra Cristo, aquele que foi ungido, para pregar boas novas aos pobres. A parte da evangelização. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, fala de libertação, e recuperação da vista aos cegos, fala de regeneração, para libertar os oprimidos, fala de alívio, que aqui não é uma opressão igual do preso lá em cima, aqui é a libertação de alguém que está sofrendo da opressão. O Espírito do Senhor, Pneuma Kyriou, o Espírito do Senhor. Reineka, vem de Reneca, devido a, por causa de, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Hu Reineka, porque, ou pois, razão pela qual, se Ele está sobre mim, razão pela qual Ele me ungiu. Recrissa, vem de crió, tingir, incumbir de uma tarefa e capacitar para ela. Então Jesus estava sendo ungido pelo Espírito para essa tão importante tarefa, que é a de salvar todos aqueles que se aproximem e creiam nele. Evangelizastai, ele veio para evangelizar. Essa palavra evangelizastai vem de angelizo, que é anunciar, dar uma mensagem. E o evangelizo é a mensagem do evangelho, a mensagem da boa nova, a mensagem de salvação. E todos os infinitivos aqui, nesse versículo e no outro, devem ser dependentes de hapestalken. E me enviou para evangelizar, me enviou para libertar, me enviou para dar vista aos cegos, para os pitorros, mendicante, mendigo, pobre. E o apestalken, que nós já vimos, vem de rapostelo, que é enviar.
E aí nós temos a epístola, que é uma carta enviada para alguém, e o apóstolo, que é alguém enviado por Deus. Hiasastai vem de hiaomai, curar. Uma palavra que nós conhecemos é a iatria, que é aquele que cura. Pediatria, paidos, iatria, paidos, criança, iatria, curar, aquele que cuida da criança, que cura a criança, o pediatra. Geriatria, geros é o velho, geriatra, aquele que cura o velho, aquele que dá medicamento, aquele que faz todo o trabalho de cuidar do idoso. Então, iatria é curar, iasastai ou iaomai é curar. Sintetrímenos, ele veio sintribo, esmagar, despedaçar. O que? As correntes que estavam no coração, aprisionando, prendendo. Tus sintetrímenos ten cardian, aqueles cujo coração foi despedaçado, foi partido. Esses ele veio curar os corações partidos. Ele veio trazer um renovo. Ele veio melhorar o nosso coração. Kerixai é pregar, vem de queriçó, pregação ou proclamação. Tem o evangelizo e tem o queriçó, pregar, proclamar. Para quem? Para os aikmealotos, prisioneiro de guerra, para o preso no pecado. A pregação vindo para a libertação de quem estava preso no pecado, como se fosse um próprio prisioneiro de guerra. A feces é remissão de dívida, culpa, pecado, é um pagamento. Ele veio para pagar, ele veio para perdoar, ele veio para soltar, ele veio para libertar. Rafeces, perdão. Estava lá em Isaías, Jesus trazendo aqui para Lucas 4. Hanablepsis é o recuperar a luz dos olhos. Estava cego, não enxergava, vivia em trevas. E ele, como sendo a nossa luz, veio para trazer luz para os nossos olhos. Aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías capítulo 6 ou 9. Né? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon. E aqui o verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, então era o povo cego. E ele veio para trazer essa vista aos olhos dos cegos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E aqui só para confirmar, Isaías 61, a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Cego é tiflos. Então, tiflos anablepsim, dar vista aos cegos, para que vejam outra vez, para que cheguem ao conhecimento da verdade.
Haposteilai é enviar, no sentido de deixar livre, colocar em liberdade, mandar embora. Haposteilai, stelo hen hafesei, para pagou, vai embora, não deve mais nada, está livre, não está mais preso. Recupere a tua liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tetraus menos, vem de trauio, despedaçar, enfraquecer, encurvar, aquilo que está alquebrado, maltratado, oprimido. Versículo todo. Pneuma Kyrio hep heme. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou Reneka, porque Cristo, ele me ungiu. Cristo é ungido. Ele ungiu a mim. Evangelizestai, para evangelizar. Piteróis, aos pobres. Apestalquem, enviou para evangelizar os pobres. Apestalquem enviou a mim. E assastai, para curar. Tus sintetrímenos, os tencardiam, os que estavam quebrantados no coração, para curar os quebrantados de coração. Kerixai, para pregar. Aikmalotóis, para pregar aos prisioneiros de guerra. Afesse e libertar, para pregar e libertar. E qual prisão, se somente com a palavra a pessoa se liberta? A prisão do pecado pela palavra de Deus. Quando você prega, a pessoa se liberta se ela der crédito à sua pregação, claro. Caitiflois, aos cegos. Anablepsim, abrir os olhos. Apostelai, enviar, mandar embora. Tetraís menus, os quebrantados. Ren hafesem, para enviar os quebrantados de forma livre, ou para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Ano no sentido de dispensação. Foi o ano de Deus, e agora vem o ano da graça. E dentro do ano da graça, o ministério de Jesus aqui na terra, ele inaugura o ano do Espírito Santo de Deus, que está até hoje entre nós. Renialtos é ano. Dectos é bom, é agradável, é bem-vindo. Então, Renialtos, Kyrio, ano do Senhor, Dectos, aceitável do Senhor. Um ano do Senhor agradável, bem-vindo. Aqui referindo-se ao tempo da salvação, como anúncio de um ano de jubileu, da libertação. O ano de jubileu na cultura judaica era 7 anos vezes 7, que dá 49, e o 50º ano era o ano da libertação. Não se devia mais nada, era perdoado, era liberto. Está lá em Levítico 25:10, na Septuaginta. Então, chegou o ano do jubileu. Chegou o ano da libertação. Vamos ler Levítico 25:10.
e santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra, e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então, o ano da libertação, da liberdade, do jubileu, de retornar para a sua terra. Então, quando estamos em Cristo, podemos retornar para o nosso lar, que é o céu, as mansões celestiais. Cumpre-se o jubileu na nossa vida. É o ano da graça do Senhor, o ano em que o Senhor se voltará graciosamente ao seu povo. Querixai, pregar, para pregar, Renialton, no ano, Kyrio, do Senhor, Decton, aceitável, que é o ano do jubileu. É proclamar o ano da graça do Senhor. E o último versículo de hoje. Então ele fechou o livro, ou enrolou o rolo, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E aqui nós podemos dizer: Jesus só leu e não pregou. Ele leu e sentou no lugar dele, no banco dele. Não, irmãos, na cultura judaica, o mestre se senta para ensinar e os alunos ficam em pé para ouvir, para aprender. Então, quando Jesus se assenta, você pode ver lá em Mateus 5 que Jesus assentou no monte para ensinar, e a multidão estava em pé no pé do monte. Vamos ver aqui, ao sopé do monte. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus abriu a boca, os ensinava, dizendo. E lá em Mateus 24, o outro sermão: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando os discípulos olharam e viram Jesus sentar, falaram: Jesus, o Senhor vai ensinar agora, não vai? Fala para nós quando será a sua vinda, quando será o fim do mundo. Eles deram a aula para Jesus ensinar. Eles deram o tema da aula. Jesus comentou, foi até o monte, sentou, e ali eles, percebendo que Jesus iria ensinar: Jesus, fale para nós sobre isso agora, nos ensine sobre essa passagem. E aqui, quando nós vimos, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, é porque ele iria ensinar. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Quando estamos na igreja e alguém se senta, a gente não fica olhando para a pessoa, ela está sentada. Não, a gente vai olhar para o púlpito, para quem está em pé, para saber qual vai ser o andamento do culto. Só que aqui, Jesus sentou e todos tinham os olhos fitos nele. Pitixas, nós já vimos que vem do piti, só fechar enrolando. Rapodus, vem de didomi, que é entregar. Jesus entregou o rolo para o hiperetes. Aqui não está chamando de pastor, não está chamando de rabi, não está chamando de mestre, de sacerdote. Ali na sinagoga está chamando de ministro.
aquele que está auxiliar, servo. O hiperetes, na Grécia Antiga, aquele que ficava no porão do navio, remando para o navio poder navegar. E aqui quem atendia o ofício do santo culto era o auxiliar, era o servo. E Jesus, como foi a vez dele ali naquele momento, porque Jesus não era um visitante. Lemos que ele tinha o costume de ir na sinagoga todos os sábados. Só que ali foi dado para ele o livro de Isaías. E agora ele está devolvendo para o servo o mesmo livro, o serviçal da sinagoga. Aquele que atende o serviço cultico, litúrgico. E ele recatusen, e ele sentou-se. Vem de catizo, que é assentar. Resan, estava, que vem de reimin, ser estar, estavam. Ratenizontes, atentando, observando, olhando com expectativa para aquele que se assentou. Ele sentou, ele vai ensinar, ele vai falar. Quantos? Panton, todos. Roi, oftalmoi, todos os olhos, ou os olhos de todos. Resan, ratenizontes, estavam mirando, olhando com expectativa, Hautó, para ele. Os olhos de todos estavam dirigidos com expectativa para ele. Ele vai falar. Todos o fitavam ansiosamente. Caipitixas e, fechando, to biblion, o livro, rapodus, entregou, to hiperete, para o ministro, para o oficial, para o servo que estava na condução da reunião sabatinal, sinagogal. Recatiza, e sentou, caipanton, e todos, rente sinagogue, e todos na sinagoga, roi oftalmoi, estavam com os olhos, resan, estavam, atenizontes, prestando bastante atenção com expectativa, hautó, nele. Nós vemos em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 40, algo semelhante. Que diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E hoje, será que nós temos esse desejo, essa expectativa, essa vontade de ver o que Jesus tem para falar para nós? De prestar atenção em suas palavras para servir de bom conselho para a nossa vida, para que nós possamos seguir? E falamos no começo que se conselho fosse bom, não era dado, era comprado. Jesus te comprou por bom preço. Nós somos propriedade dele. Mesmo tendo livre-arbítrio, nós pertencemos a ele. E como nós somos dele, ele já pagou para nos dar conselho. Ele não está cobrando para dar conselho, ele pagou para nos dar conselho para que fôssemos dele. Ele tem sim todo o direito e privilégio de nos ensinar, e nós temos o dever de obedecer às suas palavras. E aqui, irmãos, Lucas capítulo 4, a continuidade diz sobre que Jesus é expulso de Nazaré, ele vai para Galileia, ali acontece a cura de um endemoniado em Cafarnaum, que era uma manifestação de que ele é o Messias,
a cura da sogra de Pedro. Olha só, aqui fala de expulsão de demônios, aqui fala de cura de enfermidades, tudo para mostrar que ele veio como o Filho de Deus, como o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E ele nos escolheu. Jesus fala que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Importante entendermos isso, porque nós somos dele. E para darmos alguma continuidade nessa lição de número 6, as nossas armas espirituais. Foram apontadas duas: ser cheio do Espírito Santo e saber usar a palavra. O textuário diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. As armas do crente, as estratégias do inimigo, que é o chefe de toda a força do mal. As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. As três armas espirituais do cristão, que é a palavra de Deus, que Jesus usou no deserto e usou na sinagoga, a oração, o jejum. 3. Jesus Cristo, o nosso maior modelo, porque ele venceu o diabo com a palavra, ele viveu em oração e ele viveu em jejum. Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou essas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha falar mais poderosamente no coração dos irmãos. Quero aqui no final da aula fazer uma menção de uma igreja que nós ensinamos ontem na Escola Bíblica Dominical, aqui em Sorocaba, a igreja do pastor, que está sob a responsabilidade do pastor Abraão Moura, no Jardim, Califórnia. Que Deus continue abençoando muito a vida dele, da superintendência da Escola Bíblica Dominical, que é o irmão Ismael e a irmã Rosinete, e todos os professores que estiveram ali, os alunos, e foi muito bom. Deus falou poderosamente conosco e nos convidaram para voltar. No momento oportuno estaremos fazendo a obra do Senhor, vendo que as portas começam a se abrir para o ensino, para a pregação, para fazer a obra de Deus. Não podemos ficar parados, precisamos trabalhar e orar, porque fazendo assim nós vamos ter o nosso galardão nos céus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui me despeço, aguardando vocês na próxima aula, da lição de número 7. É o perigo da murmuração. Acredito que vai ser quando falarmos pela primeira vez nesse molde que estamos fazendo de uma passagem do Antigo Testamento. Vamos estudar o livro de Êxodo. Eu só não sei se eu trabalho com o hebraico ou trabalho com a Septuaginta. Daí os irmãos podem até sugerir qual é a melhor forma de trabalhar. E também 1 Coríntios capítulo 10, quando falarmos do perigo da murmuração. Deus continue abençoando a cada um. Aqui me despeço e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém.